Vamos colocar de pé em reverência à palavra. E eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 46. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus, de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Esta não é uma palavra, Senhor, humana, nem da filosofia, mas é uma palavra do Deus vivo, Senhor. E o Senhor nos enviou, Pai, para nos abençoar, ó Pai. E nesta manhã o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade, Senhor, de trabalhar com esta palavra nas nossas vidas, ó Pai. Segundo aquilo que o Senhor já tem, Senhor, proposto no Teu coração para realizar em nós. E que Tu tenhas toda a liberdade. Usa-me, ó Espírito Santo, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bartimeu, todos nós já ouvimos essa história de Bartimeu, o cego que estava ali mendigando junto ao caminho, ali na saída de Jericó, né? A saída ou entrada, depende, né? Se você estava em Jericó, era o caminho de saída, se estava chegando, era o caminho de chegada. Bartimeu estava ali, mendigando, pedindo algumas esmolas, e a palavra de Deus diz que quando ele ouviu que era Jesus que estava passando ali, ele começou a clamar, versículo 47, e a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz aqui no versículo de número 48 que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto eu estava lendo e meditando aqui nesse texto, o Senhor me levou até esse texto, enquanto eu estava orando e pedindo uma palavra, e aqui meditando, a primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração: nunca deixe ninguém atrapalhar ou impedir a tua busca por Deus. A gente não pode deixar as pessoas interferirem na nossa busca por Deus. Bartimeu estava ali, Bartimeu estava sofrendo, Bartimeu estava vivendo de esmolas, e Jesus estava passando, e ele entendeu que era a oportunidade que ele tinha de ele receber algo sobrenatural de Deus, algo que as pessoas não poderiam dar para ele, algo que as esmolas, mais que chegasse alguém ali algum dia e desse um saco de dinheiro para ele, ele não poderia receber aquilo que Jesus poderia dar para ele. E quando ele começa a clamar, algumas pessoas começam a repreender, muitos diz aqui: ó, fica quieto. E o que Bartimeu fez? Ele não se importou com o que as pessoas estavam falando. Tem muitas pessoas que são influenciadas pelo que os outros falam. Ela até começa na igreja, ela até começa a buscar Deus, mas chega alguém e fala: ih, não vai na igreja não. Aí ela deixa de ir. Ah não, você está indo na igreja? Não, faz isso não. Aí, isso não é coisa para você não. E a pessoa deixa, ela é influenciada pelos outros. Nós não podemos deixar ninguém influenciar a gente. Nós temos que, porque irmãos, a nossa salvação ela é individual. Cada um de nós vai dar conta diante de Deus por si.
Eu não vou dar conta pela vida das minhas filhas, as minhas filhas não vão dar conta por mim, eu não vou dar conta por ninguém, o marido não dá conta pela esposa, nem a esposa pelo marido, e lá diante de Deus eu não vou poder dizer, como Adão, né? Ó Senhor, a mulher vai dizer, ó, foi culpa do meu marido, ou foi culpa do meu filho, ou foi culpa do meu amigo. Não tem nada disso. Cada um de nós vai dar conta de si. E cada um de nós vai receber de Deus, aleluia, aquilo que você se propôs a buscar por Deus. Existem coisas que Deus abençoa, sim, promessas, que nem a mulher, quando ela é convertida e o marido não é, ela santifica o marido. Se o marido é convertido, a esposa não é, ela santifica, sim, são bênçãos. Mas a tua intimidade com Deus, ela é pessoal. O teu relacionamento com Deus é pessoal, você não pode depender com ninguém. Eu falo, Deus só tem um tipo de relacionamento com o ser humano. Ou Ele é nosso Pai, ou Ele não é nada nosso. Ele não é nosso, vamos dizer, vô. Deus não é vô de ninguém. Para o filho falar, não, meu pai está na igreja, está buscando a Deus, então está tudo certo. Não preciso fazer nada. Não existe esse tipo de relacionamento com Deus. Deus é o nosso Pai. Tem que ser o nosso relacionamento direto e pessoal com Deus. Então nada pode nos atrapalhar, interferir, e o diabo muitas vezes vai usar situações e vai tentar usar pessoas para tentar atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Mas nós temos que ter bem claro no nosso coração que nosso compromisso com Deus, ele tem que ser maior do que todas as coisas. Nada pode atrapalhar ou interferir no meu compromisso, no meu relacionamento com Deus. Nada pode se colocar entre mim e Deus. Isso tem que estar bem claro no nosso coração. Porque muitas vezes, mesmo a gente estando na igreja, mesmo a gente servindo a Deus, muitas vezes nós somos influenciados por outras pessoas. E quando a influência é boa, amém, glória a Deus. Mas quando a influência não for boa, a gente tem que ignorar aquilo, rejeitar aquilo e seguir. Seguir naquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mais para frente nós vamos entender isso, e eu vou ler um texto aqui que vai declarar mais claramente sobre algumas questões. A segunda coisa que o Senhor me mostrou está lá no verso 50, diz ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu não sei o que tinha naquela capa, mas ele entendeu que ele tinha que lançar ela de si. Ele tinha que tirar aquela capa. Agora, naquele momento, aquela capa talvez tenha se tornado um impedimento. Eu não sei o que tinha ali que poderia intervir, mas ele jogou fora. Então, abra mão de tudo aquilo que te impeça de estar na presença de Deus. Abra mão de tudo, de qualquer coisa que tenha na tua vida que te atrapalhe ou que te impeça de você ter um relacionamento com Deus. O diabo usa muitas coisas e esse mundo tem muitas coisas para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Quando Daniel e os seus amigos chegam na Babilônia, o que o diabo propôs? Um banquete, está aqui um manjar, uma mesa. Senta aqui, você chegou aqui como escravo, você chegou aqui como cativo, mas olha o que eu preparei para você. Qual era a intenção do diabo? Fazer com que Daniel se assentasse e comesse coisas contaminadas. E tem muitas pessoas que falam, mas não tem problema. Cuidado em que mesa você está sentando. Cuidado com que manjar você está se alimentando. Porque hoje em dia as pessoas dizem, não tem problema não tem nada a ver. Eu vou na igreja, eu vou na balada, eu vou na igreja, eu vou não sei aonde. Não, tem tudo a ver. Porque Daniel olhou para aquilo e falou, se eu me contaminar com isso, eu vou perder a minha comunhão com Deus. É isso que o pecado faz, é isso que as coisas do mundo fazem. Elas não é que não tem nada a ver, elas vêm com um propósito. E qual é o propósito? Nos afastar de Deus, nos tirar da presença de Deus, esfriar a nossa fé. Colocar em nós uma sensação de que está tudo bem, mesmo eu estando longe da presença de Deus. De que não tem problema eu pecar, que não tem problema eu abrir mão de algumas coisas, porque, se eu estou feliz, está tudo certo. Não tem felicidade longe da presença de Deus. O que tem é uma ilusão. O diabo entorpece. Mas quando passar o efeito do entorpecimento, o problema é maior, a dor é maior, a aflição é maior, a angústia é maior.
Por isso você vê as pessoas no mundo sempre buscando algo mais, sempre buscando algo mais. Por quê? Porque quando acaba o efeito daquilo que o diabo colocou, eles vão ter que procurar alguma outra coisa. E nessa busca, se eles não se voltarem para o Senhor Jesus, eles nunca vão encontrar nada que satisfaça o coração e a alma. Então nada pode nos atrapalhar, nada pode nos impedir. E aqui mesmo no capítulo, voltando no capítulo anterior, em Marcos mesmo, capítulo 10, olha o que Jesus diz, versículo 28 em diante. Só voltar uma folhinha aí, quem sabe na minha aqui está na mesma. Pedro começou a dizer ao Senhor Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que os discípulos fizeram? Deixaram tudo e o seguiram. Jesus respondendo disse-lhe, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Presta atenção no que Jesus está dizendo. E algumas vezes nós vamos ter que deixar o quê? Casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor do Evangelho. Quer dizer que você não vai mais você vai virar as costas para a tua família, você não vai mais... Não é isso. Mas você não vai deixar aquilo se colocar entre você e Deus. Quantas pessoas não estão servindo a Deus por causa desses relacionamentos que muitas vezes se colocam. Às vezes ele não quer, como Abraão, sair da sua casa. Não, estou aqui, está bom. Eu vou servir a Deus para quê? Se eu for servir para Deus, aqui na minha casa ninguém serve a Deus, só eu. Então é melhor eu ficar aqui, que aí eu não crio problema, ninguém vai ficar bravo comigo, ninguém vai ficar chateado comigo. Tem que deixar para servir a Deus. Outros são irmãos. Mas nós não fomos criados assim. A educação que nós tivemos dos nossos pais é diferente. Por que você está indo lá na igreja dos crentes lá? A gente foi criado em outro. Não deixa isso te influenciar. Irmãs, pai, mãe. Eu ouvi um testemunho de um jovem judeu que se converteu. E quando ele chegou e anunciou para os seus pais que ele tinha se convertido, o pai e a mãe falaram, meu filho, deixa disso. Larga isso aí para lá. Não é a nossa cultura. Deixa isso aí para lá. Porque se você insistir nisso, você vai morrer para nós. E ele disse, não, eu tenho que continuar, eu vou servir a Deus. E os pais esfriaram no relacionamento com ele continuou morando na mesma casa, mas já não tinha mais diálogo. E Deus colocou no coração dele que ele tinha que ir para um lugar, se preparar para pegar para o Evangelho. Ele chegou, conversou com o pai e com a mãe, e a mãe dele agarrou nele e falou, meu filho, desiste disso, chorando. Desiste disso, meu filho, larga isso aí para lá, deixa isso aí. Ele disse, não, mãe. E ele tinha que pegar um trem para ir, e a mãe dele foi até a porta do trem chorando, agarrada nele. E ele se afastou dela, entrou no trem, pela janela, eles ficaram se olhando, ele viu a mãe dele chorando, o trem partiu, e ele se angustiou muito, mas ele disse, eu não podia voltar atrás. Jesus tem que ter essa importância, essa relevância para nós. Tem que ser mais importante do que tudo. Ele sabe, Deus sabe a dor que estava no meu coração e na minha alma ao ver os meus pais. Mas Jesus é mais importante do que tudo para mim. Nós temos que ter essa intensidade no nosso amor para com o Senhor, pai, mãe, mulher ou filhos, né? Nada pode atrapalhar. Aqui nós temos o exemplo da irmã Katsumi, o testemunho dela. Nada pode nos impedir de servir a Deus, irmãos. Nada pode se colocar entre nós e Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra a importância de nós seguirmos a Deus. E por várias vezes a palavra de Deus vai mostrar que é necessário abrir mão de tudo. Olha Moisés, lá no palácio do faraó. Moisés abriu mão de tudo, irmãos.
de riqueza, de glória, de tudo que o mundo tem para oferecer do melhor, estava no Egito. Mas Hebreus capítulo 11 diz que Moisés rejeitou os tesouros do Egito, escolhendo sofrer como um filho de Deus, escolhendo sofrer com os escravos. Tantas coisas nós vemos na palavra de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão realmente saiu, sem saber para onde ia. Abriram mão de tudo, mas seguiram ao Senhor. Não dá para você continuar amando alguma coisa e ao mesmo tempo amando ao Senhor na mesma intensidade. Não dá. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Eu amo tanto a Jesus, mas eu amo tanto isso ou aquilo, seja o que for, irmão. É errado a gente amar a nossa casa? Não. É errado nós amarmos os nossos irmãos? Não. É errado a gente amar o pai e a mãe? Não. É errado amar a esposa e os filhos? Não. É errado você amar um lugar que você tem? Não, não é errado. Só é errado quando isso se torna maior do que o nosso amor para com Deus. Só é errado quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus por causa disso. Aí é errado. Aí prejudica a gente. Mas a gente tem que entender, aleluia. E muitas vezes, nós vamos ser provados nessas coisas. A nossa fé vai ser questionada, vai ser colocada à prova por estas coisas, como Deus fez com Abraão. Abraão espera 25 anos que Isaac nasce. Quando Isaac nasceu e está grandinho, Deus fala para ele, agora vai lá e oferece ele para mim. Por que Deus faz isso com Abraão? Porque Deus quer ver onde está o coração do Abraão. Se está em Isaac ou está nele. O que é mais importante? É Isaac ou é Deus? Deus muitas vezes vai fazer isso conosco para ver onde é que está o nosso coração. Onde é que está o teu coração? Ou como Daniel, vai permitir que uma mesa farta se coloque na tua frente, uma oportunidade que as pessoas dizem do mundo é uma oportunidade de ouro, você não pode perder. É a oportunidade de uma vida, você não pode perder, mas se aquela oportunidade for me levar a fazer alguma coisa que não agrade a Deus, não é uma oportunidade, é um laço, é uma armadilha. E eu tenho que saber entender isso. Voltando lá para o capítulo 10 mesmo, mais para o final, versículo 52, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu. Ele recebeu aquilo que ele estava buscando. Ele recebeu aquilo que ele estava necessitando. A Bíblia não diz que se ele nasceu cego ou não, mas quantas coisas que ele perdeu, que ele foi privado na sua vida por ser um cego. Agora ele recebeu a sua visão, agora ele recebeu aquilo que ele estava necessitando. E agora, o que fazer? Porque às vezes acontece isso também, a pessoa vem para a igreja por causa de uma necessidade, por causa de um problema, ela vem porque ela está precisando de alguma coisa, e quando ela recebe aquilo que ela necessitava, e aí? Qual vai ser a tua atitude? O que você vai fazer dali em diante? Diz aqui que ele seguiu a Jesus. Era tudo que ele queria era ver. Ele recebeu a sua vista. Mas ele não virou as costas para Jesus. Ele seguiu ao Senhor Jesus, amém? Não busque só ao Senhor pelas bênçãos, mas siga Ele. Amém? Tem tantas pessoas, e aqui o Senhor me levou para aquela passagem dos 10 leprosos, né? Lucas 17, onde Jesus cura 10 leprosos. E aqui em Lucas 17, diz que só um volta para adorar ao Senhor. Lucas 17, versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés do Senhor Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta, vai para a tua casa, a tua fé te salvou. Muitas pessoas buscam um milagre, recebem o milagre, mas não recebem a salvação. Recebe o milagre. E receber milagre não significa que você recebeu a salvação.
Receber uma bênção não significa que você recebeu a salvação. O que você vai fazer depois que você recebeu a bênção é que vai dizer se você está salvo ou não. Não foram 10 curados? Quantos receberam a salvação? Só um. O milagre os 10 receberam. A bênção os 10 receberam. A vitória os 10 receberam. Mas salvação, só um. E por quê? Será que Deus fez acepção de pessoas? Será que Deus escolheu quem Ele queria salvar e rejeitou outros? Não. Jesus disse, aleluia, só o que voltou. Ele recebeu a salvação. A mesma coisa Jesus disse para Bartimeu no texto que nós lemos. A tua fé te salvou. Porque Jesus sabia que mesmo ele recebendo aquilo que ele estava precisando, ele iria continuar seguindo a Jesus. Ele iria continuar servindo ao Senhor. Aleluia. É isso que vai dizer se além do milagre, se além da bênção, se além da vitória, eu vou ser salvo. Porque as coisas desse mundo, irmão, eu pergunto para o irmão, aquele cego foi curado, enxergou, virou as costas para Jesus, viveu a vida dele, o dia que ele morreu, e aí? E aí? Chega lá na presença de Deus, e aí, meu filho, o que você fez com a sua vida? Viveu só para você? Buscou só o que você queria? Ah, mas eu recebi um milagre, sim. E o que você fez? Com a visão que Deus te deu, com a visão que o Senhor colocou na tua vida, com a bênção, com o milagre que você recebeu. Você viveu para servir a Deus ou você viveu só para você? Quantos estão na igreja buscando alguma coisa que eles querem tanto, e quando eles alcançam aquilo que eles querem tanto, eles não querem servir a Deus. E eu sei, irmãos, e eu tenho visto já ao longo do tempo, e é triste a gente ver isso. Quando a pessoa às vezes está mais necessitada, é quando ela mais vem na igreja, é quando ela mais ora, é quando ela mais busca. Ela recebeu a bênção, muitos esfriam depois que receberam a bênção. Muitos esfriam, recebe a bênção, recebe a vitória, recebe o milagre que está precisando. Já não vem mais como vinha antes. Já não busca mais como buscava antes. Já não ora mais como orava antes. Por quê? Porque está preocupado só com a bênção. Recebeu a bênção, ele acha que acabou, é tudo, aquilo é tudo. Não, não é tudo. Muitas vezes aquilo é só o começo do que Deus quer fazer na tua vida. Olha a pesca maravilhosa para Pedro, André, Tiago e João. Foi só o começo, irmãos. Foi só o começo, aleluia. Foi o começo de uma trajetória maravilhosa. Não foi tudo na vida deles. A pesca maravilhosa lá em Lucas 5 foi o começo de uma vida gloriosa na presença de Deus. Jesus diz para eles lá, olha, a partir de agora vocês vão se tornar pescadores de homens, aleluia. A partir de agora vocês vão ver coisas maiores do que estas. E a Bíblia diz que com aqueles barcos cheios, transbordando de peixes, eles arrastam os barcos para a terra, eles deixam tudo para seguir ao Senhor. O mais importante de Lucas 5, da pesca maravilhosa, não é a pesca em si, mas é a decisão de virar as costas para o barco cheio de peixe e seguir a Jesus. É a decisão mais importante deles. A decisão que mais agradou ao Senhor, aleluia, foi quando eles levaram aquele barco para a terra, e ali tinha uma grande soma em dinheiro, ali quem sabe tinha alguns meses que eles poderiam até ficar sem pescar, se quisesse, podia fazer uma viagem que estava querendo, podia comprar alguma coisa que estava querendo, sonhando, comprar outro barco, quem sabe, mas eles abriram mão de tudo para seguir ao Senhor Jesus. Nada para eles foi mais importante do que Jesus. Bartimeu recebe a sua bênção, recebe o seu milagre, recebe a sua vitória, mas ele continua seguindo a Jesus. Aleluia! Porque Deus tem coisas maiores para a gente viver. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando cada vez mais, vai crescendo cada vez mais. Não é assim? Você levanta pela manhã, você levanta muito cedo, está tudo escuro, mas de repente ali pelas 5 e pouco, vai se aproximando das 6, dependendo da época do ano, já começa a clarear o céu.
E vai chegar na sua maior intensidade no meio-dia. Assim a Bíblia diz a nossa vida. A nossa vida aqui, irmão, no meio-dia do crente é quando ele chegar na glória. Aleluia! O meio-dia da nossa vida é quando a gente chegar na glória. Tudo que nós estamos vivendo aqui é o começo de um amanhecer que Deus tem para nós. Deus está nos conduzindo, aleluia, de uma maneira gloriosa, e Ele quer trabalhar nas nossas vidas cada vez mais. Basta o quê? Basta eu querer. Basta eu ter fome, ter sede, basta eu me entregar nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Até o dia de Cristo, diz a palavra de Deus. Então, até o dia de Cristo, a nossa vida está em obras. A nossa vida está em construção. A nossa vida está sob o trabalhar de Deus. Quando é o dia de Cristo? O dia que eu partir daqui, ou o dia que o Senhor voltar, se eu estiver vivo e for arrebatado. Esse é o dia de Cristo. Então a minha vida, aleluia, ela tem que estar sempre sendo trabalhada e moldada por Deus. Quantas coisas Abraão viveu a partir dos 75 anos de idade. Quando ele ouve a voz de Deus e quando ele sai. Aí você pensa, mas viveu pouco. Não. Ele morre com 175 anos. Deus dá 100 anos para ele viver na presença de Deus. 100 anos, pensa bem, irmãos. Deus deu 100 anos para ele viver coisas que ele jamais imaginava. Ele tem Isaac, ele vê Isaac crescer, casar, ele vê seus netos. Depois, quando Sara morre, ele casa com outra esposa, vai ter mais 6 filhos ainda. Quantas coisas Abraão viveu na presença de Deus. Conversa com Deus, fala com Deus face a face, come com Deus, aleluia. Tem um diálogo, uma intimidade tão grande com Deus, que se ele tivesse ficado lá, na sua casa, na sua terra, no meio da sua parentela, ele nunca iria experimentar. Então existem coisas que nós só vamos experimentar quando a gente, como Abraão, abrir mão de tudo e passar a seguir ao Senhor. Algumas pessoas vão olhar para nós e vão dizer: está maluco? Como disseram para Abraão: você vai sair daqui e vai para onde, Abraão? Ainda não sei. Como assim você vai sair sem saber para onde vai? Não, Deus está me guiando. Que maluquice é essa, Abraão? Para com isso. Olha, deixa esse Deus aí, tem uns outros deuses aqui que a gente vai lá no templo deles, aqui nessa cidade mesmo. Não precisa sair daqui para servir a esses deuses aqui que a gente tem, não. Mas ele não quis saber nada disso, ele ouviu a voz de Deus. Você tem a palavra de Deus na sua mão. Você está sendo instruído pela palavra de Deus. Não deixa nenhuma outra voz influenciar a tua vida ou atrapalhar a tua comunhão com Deus. Porque aquilo que Deus tem para você, aleluia, vai vir do teu relacionamento com Ele. É o teu relacionamento com Deus que vai trazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Abraão recebeu as coisas de Deus por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Onde Abraão vai chegar na terra, onde ele vai ir, a Bíblia diz que ele vai levantar altares para o Senhor. Ele vai levantar vários altares ao Senhor. O que Abraão está buscando com isso, levantando altares? Nunca sair da presença de Deus. Nunca sair da direção de Deus. Eu estou aqui na terra da promessa. Deus falou que vai me dar essa terra. Ele começou a comprar? Não. Ficou na direção, na dispensação de Deus. O único pedaço de terra que ele vai comprar é quando Sara morre, que ele quer ter uma sepultura. A Bíblia diz que ele viveu como um nômade, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mas valeu a pena? Valeu. Assim também, irmãos, vale a pena para nós. Amém? Vamos ficar de pé.